A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui, já levantamos um clamor e pedimos ao Senhor Jesus que venha se manifestar nas nossas vidas, que Deus possa te abençoar cada vez mais. O Evangelho segundo narrou São Lucas, capítulo 18, é aquela parábola, do juiz iníquo e daquela mulher que a molestou, importunou o juiz. No capítulo 18 do livro de Lucas, diz o texto assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como essa viúva ela a molestava, então o juiz ele quis realizar a justiça que ela tanto pedia. E aí então a gente vai entender que no versículo ela vai pedir no 3, versículo 3 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, de que ela tinha algo e precisava ser julgado, e ela considerava como um adversário, segundo a interpretação dessa palavra. No versículo 3 ela abre essa história. Ela diz que ela precisa que faça justiça contra o adversário dela, nesse texto de Lucas. E aí então esta viúva, ela era estrangeira, não tinha nenhuma relação com aquele juiz, com aquele povo, aquela etnia, mas ela se envolve em querer que o juiz faça justiça. Ela era apenas uma pessoa entre, no caso nosso agora, muitas pessoas buscam a presença de Deus. Ela era uma única pessoa. Ela foi a um juiz que a forçou a manter distância. Ela não tinha relacionamento com esse juiz. Então, quando essa mulher ela pedia, ela gritava de longe para esse juiz. Ela não tinha uma proximidade, ela se envolvia distantemente desse juiz, mas ela gritava: faz justiça à minha causa, contra o meu adversário. Ela foi a um injusto juiz. O juiz, segundo a palavra, não era temente nem a Deus e nem aos homens. Ele era injusto juiz. Ela foi ao juiz por conta própria. Ela que tomou essa iniciativa. Ninguém falou para ela: pode, não pode. Ela foi. A viúva não tinha amigos para ajudar. Essa viúva estava só.
ela não tinha incentivo algum para fazer a petição. Ninguém ajudava ela, ninguém falou, vai lá, vai lá, vai lá. Não. Ela poderia ter acesso ao juiz apenas em determinadas situações e locais, de longe, distante. E a insistência dela irritou o juiz. Então nós temos vários passos que ela toma diante desse juiz, e a gente estamos diante aí de uma situação de que o texto, e Jesus Cristo ele conta essa história para nos incentivar a orar e não esmorecer, não parar. E aí então vamos recapitular os últimos anos nossos aqui nessa igreja Evangélica Avivamento Bíblico Campo de São Mateus. A gente está aqui orando, buscando, e nós temos dificuldade nessa área com a igreja, em orar, em insistir em orar. E a minha preocupação agora é que esse distanciamento faça que a gente venha esfriar. Esfriar no quê? No relacionamento verdadeiro de oração a Deus. Quem sabe a sua oração, a minha oração, as nossas orações por esses dias possam ser mínima ou zero, porque talvez nós estamos acostumados a orar somente nos cultos, e aí a gente para de orar, e aí então o nosso testemunho, as nossas palavras nas oportunidades, nos microfones, no altar, são mentirosos, porque agora você tem que se aplicar em orar, eu tenho que me aplicar em orar, mesmo distante um do outro. Nós precisamos orar, nós precisamos derramar o nosso coração diante do altar de Deus. A ideia central do texto é sempre orar e não esmorecer, segundo a própria palavra de Cristo. E todas as divergências que essa mulher tinha, nós com facilidade não temos. Nosso juiz é verdadeiro, nós podemos chegar na presença dele, nós podemos entrar no altar dele, nós podemos entrar diante dele, nós podemos nos ajudar em oração um outro mutuamente, nós temos amigo, tudo aquilo que esta viúva não tinha, nós temos de facilidade, nós temos com propriedade, nós temos com clareza, nós temos com conhecimento, nós temos com entendimento da palavra, tudo nos favorece a orar mais, a buscar mais. Não tem que esperar os cultos para nós orar. Quando voltar eu oro. Não, quando eu voltar eu oro no microfone. Quando eu voltar eu oro lá no grupo, com as pessoas, naquele culto que tem 4, 5, 6, alguns, talvez aqui na sede um pouco mais, são poucos. Então eu vou orar quando voltar os cultos, eu vou orar, eu vou entrar Não, esta mulher, ela não ousou em se preocupar com o sistema, ela se desenvolveu num desejo, numa vontade de que ele, de qualquer maneira, mesmo não sendo temente a Deus, não temente aos homens, ela persistiu que ele fizesse justiça, e nós hoje, na casa de Deus, na nossa casa, onde nós estivermos, precisamos persistir na oração, precisamos voltar a orar, precisamos orar nossas casas. Ore aí na tua casa, dobre o teu joelho, dê um tempo da tua vida em oração.
Se você tem preocupação com as pessoas, deixam elas dormirem e vai lá ora agora. Agora o Deus Todo-Poderoso, Ele tem toda a ação de manifestação para mim e para a tua vida. E agora o sistema que o mundo está vivendo hoje, e o Brasil e São Paulo está vivendo, está nos dando oportunidade para nós orarmos mais, para nós buscarmos mais, para nós clamarmos mais, pedirmos ao Senhor incomodar o juiz que faça justiça, que venha se manifestar na vida nossa, na vida do país, na vida da igreja, na vida da tua família, nas suas necessidades. Nós precisamos orar mais, senão nós vamos ficar frios, vamos se tornar frios. Vamos se tornar frios a ponto de dizermos que somos cristãos, mas não praticamos aquilo que um cristão realiza, que no mínimo é buscar a Deus em oração. Você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus? Nesses dias que você está em casa, não está aqui na hora que o pastor ou o dirigente de culto vai dizer, vamos orar. Vamos dobrar o joelho. Eu quero louvar a Deus, porque nós oramos nessa igreja o ano de 2019 todinho, de joelho, todos os cultos, nós iniciamos com oração de joelho o ano de 2019. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos entrar na presença de Deus. Você está tendo tempo, sim, mais tempo do que antes. Nós estamos tendo mais tempo, mas nós podemos jogar fora esse tempo em não utilizá-lo propriamente para a oração, a intercessão, a busca, porque o Pai, o juiz nosso, Ele está pronto para poder nos ajudar nas nossas orações. O texto ele vai encerrar assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Percebe? De dia e de noite. Ainda que tardio para com Ele, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Observe que ele encerra dizendo, se porventura achar fé, e ele está falando da oração, da intercessão, da insistência da mulher, da viúva que importunou ela sequencialmente até que cansou ele, e agora ele está comparando o juiz que não era temente a Deus nem aos homens, ainda mais o vosso Pai que está no céu, não vos fará, mesmo que seja tardio, não vos fará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos arrumar motivos para nós orarmos, precisamos fazer lista de motivos de nós orarmos, porque se nós não orarmos, se nós acostumarmos em não fazer nada no mundo espiritual, a igreja não está fazendo nada na questão igreja, instituição, e talvez nós também não estamos fazendo nada nas nossas casas, não estamos louvando um hino. Já falei aqui várias vezes, canta um hino, canta um louvor, ouça hino, ouça louvor, louva junto, mas agora nesse texto e hoje, nessa noite, nesse lugar, é momento de nós orarmos, mais do que um programa de televisão, mais do que um sono, mais do que fazer coisas dentro de casa. Você precisa, eu preciso, nós precisamos orar mais. É momento de orarmos. Louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que você possa ouvir essa palavra e aplicar-se em orar mais. Pegue um tempo da sua vida e ore diante de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, na tua presença, nós precisamos orar mais, Senhor. Nós precisamos pegar um tempo nosso para orar, Senhor. Dobrar os nossos joelhos, chorar na tua presença, clamar por ti. É um caos, Senhor. A situação não é boa e a situação para o retorno também não é boa. E o Senhor é o único que pode nos ajudar nesse momento. Então é momento da igreja orar, é momento da igreja clamar a ti. Senhor da glória, toca no coração da tua serva e do teu servo a orar mais, a clamar mais, a buscar mais a tua presença na casa, não esperar que os cultos volte o retorno dos cultos para voltar os louvores de adoração. Não, Senhor, que nós possamos já, porque esse homem, mesmo sendo juiz, não temente a Deus e nem aos homens, advogou por causa e fez justiça por causa que esta mulher importunou ele. A importunação desta mulher fez ele tratar do assunto, quanto mais o Senhor que está no céu como nosso Pai. Pai, Deus poderoso, abençoa a vida deste servo, desta serva, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai querido, mas aumenta a nossa fé, através da busca da palavra, do ouvir a palavra, de ler a palavra e de orar, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a orar mais, a buscar mais, a falar mais contigo, porque este momento é momento de nós orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, na paz do Rei Jesus. Amanhã tem o período da tarde da bênção, às 15 horas, eu estarei aqui no templo, louvando, orando e ministrando uma palavra ao teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Procure um tempo e faça a sua oração. Deus abençoe. Boa noite, na paz do Senhor Jesus.